Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Rubens Carlos e quero fazer aqui alusão à igreja do Senhor Jesus Cristo que estava na cidade de Filadélfia. Filadélfia, a igreja do amor fraterno, o fraternal, a verdadeira koinonia, a verdadeira confraternização que existia entre aqueles irmãos. A igreja de Filadélfia, no Apocalipse, fica no capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. Nós falamos aqui no primeiro vídeo da gravação sobre Filadélfia, na introdução sobre aquela igreja da localidade onde ela se encontra até hoje, nos dias atuais, na antiga Ásia Menor, né? E consideravelmente aquela igreja de Filadélfia, ela ficava nas proximidades da igreja de Sardes. Sardes era aquela igreja, como nós já falamos aqui na parte 1 dessa nova série de gravações de vídeos sobre a igreja de Filadélfia. Sardes era aquela igreja que tinha nome de que vivia, mas que estava morta. Fizemos alusão sobre a forma sorrateira em que a morte espiritual daquela igreja poderia chegar aos cristãos da igreja do Senhor Jesus em Filadélfia. E infelizmente as igrejas da grande cristandade, quase que todas na sua maioria, têm parte com a igreja de Sardes, pois vivemos em dias de grande mortandade espiritual, onde as igrejas elas não se atinam, elas não se importam com a sã doutrina e elas não se posicionam quanto à sã doutrina das Sagradas Escrituras. A morte espiritual da igreja de Sardes é uma constante ameaça também para as verdadeiras igrejas de cristãos dos dias atuais. Fizemos alusão então também à identidade de Cristo Jesus, da forma com a qual Jesus se identificou-se para a igreja de Filadélfia. Ele diz: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, no versículo 3 do capítulo, no versículo 7 do capítulo 3. Jesus se identificando como o verdadeiro, o santo, aquele que tem sobre as suas mãos a chave de Davi. No entanto, Jesus, ele tem toda a igreja dele em suas mãos. Aqueles verdadeiros remanescentes, aqueles verdadeiros crentes que pertenciam às 7 igrejas da Ásia Menor. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus, ele tem sobre as suas mãos todo o poder. Ele é aquele que santifica a igreja através, por intermédio de sua palavra, de João capítulo 17, versículo 17. O Senhor Jesus Cristo é aquele que condena a concupiscência dos olhos, da carne e a concupiscência do mundo. Ele quer ver a sua igreja separada de todo o pecado. É com essa perspectiva que o Senhor Jesus Cristo diz que a igreja
já tendes vencido o maligno, fazendo, pois, essa narrativa, os verdadeiros cristãos vencedores de Filadélfia, eles não se acovardavam de defender a sã doutrina da palavra de Deus. Dando continuidade agora, pois, à segunda parte dessa gravação sobre a igreja do Senhor Jesus que estava na cidade de Filadélfia. A igreja do Senhor, ela jamais terá vitória garantida sobre o poder do pecado, sobre o mundo, sobre Satanás, se ela não valorizar a sã doutrina da palavra de Deus. Ouça o que diz o Senhor para a igreja de Filadélfia. Portanto, guardaste a palavra da minha perseverança, a sã doutrina, a palavra do Senhor. Também eu te guardarei da hora da tentação, da provação, da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, para a prova os que habitam sobre a terra. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, nós temos esta forma com a qual Jesus fala à igreja. Versículos 11, 12 e 13 de Apocalipse, capítulo 3, o Senhor ainda continua falando: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e Pai, de onde jamais sairá. Escreverei sobre você, o vencedor, o nome do meu Pai e o nome da cidade santa de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando o Senhor Jesus Cristo disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o Senhor Jesus Cristo, ele referia-se aqui àquelas 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Dentro de todas aquelas igrejas, o Senhor haveria de tirar o remanescente fiel, um povo que não deixaram serem envolvidos, influenciados de forma errônea para com a sã doutrina da palavra de Deus. Um povo que odeia as coisas do mundo e o pecado. Ora, a igreja de Filadélfia, ela levou a sério a palavra de Deus. E isso significa o mesmo que ser santificado e pelo poder de Deus ser convencido, perdoado, liberto do poder do pecado, ser justificado pela infalível justiça de Deus e também ser livre do juízo de Deus que virá sobre as nações rebeldes. Voltando a observar Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que diz-nos: porque guardastes a palavra da minha paciência e perseverança, eu também o livrarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. A vitória da igreja é Cristo. O seu destino é o céu, na casa do Pai, de João capítulo 14, versículo 1 ao 3, que diz-nos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito: irei e vos prepararei lugar, e virei e vos levarei para junto de mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Esta palavra, esta conjugação verbal, voltarei, gramaticalmente é um presente do futuro.
é este ou aquele tempo presente que aponta para o futuro, que a qualquer hora poderá acontecer o arrebatamento secreto e iminente da igreja de Jesus, pois ele virá do céu em secreto e ele voltará junto com a igreja para o céu. A casa do Pai existe muitas moradas, e isso antes da fundação do mundo. Para os israelitas do período tribulacional, Jesus dirá: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja bem, que a palavra de Deus não se contradiz. Quando a palavra do Senhor nos fala aqui: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, isto faz uma verdadeira fatalidade positiva quanto a João capítulo 14, versículo 1 ao 3. A palavra de Deus, ela está de comum acordo para com o que João falou, para com o que Mateus falou, Marcos falou, para com o que João também falou, e os demais servos de Deus que falaram através do Espírito Santo de Deus. Essa é uma promessa feita por Jesus, que é também para a igreja, para o reino de Jesus, no reino milenar, pois a igreja também reinará juntamente com Jesus no reino milenar, tanto quanto também a nação de Israel, aqueles 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. Eles também reinarão com Cristo Jesus. As nações inteiras, do mundo inteiro, elas serão evangelizadas, elas ouvirão a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, a mensagem das boas novas de salvação de Deus para uma humanidade perdida. Então, cumprir-se-á Mateus capítulo 24, versículo 14, que nos diz: e quando o Evangelho do reino for pregado em testemunho de todos os povos, tribos, línguas e nações da terra, então sobrevirá repentina destruição. Já em Mateus capítulo 25, versículo 1, diz-nos: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomará as suas lâmpadas, sairá ao encontro do noivo. Paremos aqui com mais esta gravação de vídeo áudio da segunda parte de Mateus capítulo final de Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao 13, aonde o Senhor Jesus Cristo fala ao seu povo, a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraterno. Haveremos de dar continuidade depois, fazendo menção sobre Mateus capítulo 25, versículo 1 em diante. No entanto, queridos e amados irmãos, este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos, e eu peço a vossa corroboração em se inscrever no canal e comentar sobre os vídeos e também compartilhá-los. Rogo aqui as vossas orações e sou grato a Deus pela vossa atenção e amizade. A paz do Senhor Jesus e um abraço fraterno.